Fala, meus amigos, vamos de videoaula. Então, aula número 8 sobre logaritmos, cujo tema é inequação logarítmica. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão. Bom, vou explicar através de exemplos, né, mais produtivo, digamos assim, mas eu recomendo que vocês estejam com lápis e papel na mão, e uma borracha de vez em quando sempre é bom, porque vai que erra, para poder anotar o passo a passo. Do nada faltou a palavra. Então, para a gente poder anotar aí todas as etapas necessárias para resolver uma inequação logarítmica, tá bom? Então, vamos lá. Bom, diferente da equação logarítmica, na inequação logarítmica, a condição de existência ela é obrigatória, tá bom? Na equação, nós vimos que a condição de existência ela era opcional, porque você, no final, poderia fazer a verificação. Então, a primeira diferença é essa. A gente, obrigatoriamente, tem que fazer a condição de existência. Então, x mais 1 tem que ser maior que 0, x tem que ser maior que menos 1. Eu vou deixar isso aqui guardado, que no final a gente vai usar. Aí agora, a próxima etapa é ver se já está arrumado. Mesma coisa da equação. Tem que reduzir tudo para um log de um lado, um log do outro. Essa letra A já está arrumadinha, um logaritmo de cada lado, porque minha ideia é ir aumentando o nível aos poucos. Agora que a minha inequação já está arrumada, ela já começou arrumada, nós vamos comparar os logaritmandos. Só que, para comparar os logaritmandos, a gente vai ter que utilizar a mesma regra que nós utilizamos nas inequações exponenciais. Que regra era essa, professor? Na inequação exponencial, a gente tinha que observar a base para poder comparar os expoentes. Quando a base era maior do que 1, a gente comparava os expoentes mantendo o sinal. Quando a base estava entre 0 e 1, a gente comparava os expoentes invertendo o sinal. Aqui a lógica é a mesma. Por que a lógica é a mesma? Nós já vimos função logarítmica. Na função logarítmica, nós vimos que quando a base do logaritmo era maior do que 1, a função logarítmica era crescente, ou seja, quanto maior era o logaritmando, maior o resultado, maior o logaritmo. Já quando a base estava entre 0 e 1, nós vimos que a função logarítmica era decrescente, ou seja, quanto maior o logaritmando, menor o logaritmo. Era o contrário, tá bom? Então, deixa eu anotar aqui a regra, ó. A base do logaritmo, eu vou escrever só base, está subentendido que, obviamente, é a base do logaritmo. Base maior que 1, então a gente compara os logaritmandos mantendo o sinal. Então, compare os logaritmandos mantendo o sinal. E se por algum acaso a base estiver entre 0 e 1, lembrando que não há outra possibilidade para a base, né? Porque obrigatoriamente ela tem que ser positiva e diferente de 1. Então, ela é maior que 1 ou ela está entre 0 e 1. Base entre 0 e 1, a gente compara os logaritmandos invertendo o sinal. É virando a boquinha do sinal. Tá? Então, temos que observar isso. Nesse caso da letra A, a base do logaritmo é 2. Então, ó, eu vou comparar os logaritmandos mantendo o sinal. Então, x mais 1 tem que ser maior do que 6. Ó, eu mantive o sinal. Por que eu mantive o sinal? Porque a base do logaritmo era maior do que 1. Aí eu vou resolver. Aqui eu vou encontrar x maior que 5. Pronto. Então, não pode esquecer de observar a base para saber se mantém o sinal ou se inverte. E agora a última diferença. Na equação, o que a gente fazia? Depois de resolver a equação, a gente pegava o valor encontrado, ou os valores, né? Porque às vezes a gente encontrava dois valores, por exemplo.
e conferia na condição de existência, para ver se ele atendia ou não à condição de existência. Mas é aqui, como é que eu vou fazer? Porque eu encontrei x maior que 5. Existem infinitos números maiores que 5. Como eu vou saber se eles atendem à minha condição de existência? Ora, de uma forma bem simples, nós vamos usar a reta numérica. A condição de existência é x maior que menos 1. Então, aberto em menos 1, maior que ele é para o lado direito. Aí eu encontrei x maior que 5. Então, aberto em 5, maior que 5 para o lado direito. Então, eu estou procurando números que sejam maiores do que 5 e que também sejam maiores do que menos 1. Né? Eles têm que atender a minha solução, x maior que 5, e tem que atender a minha condição de existência. Ou seja, eu quero que eles tenham em comum. O que é que serve para x maior que 5 e também serve para x maior que menos 1. Isso, em termos de conjunto, é fazer a interseção. Então, a interseção aqui, ó, é esse pedaço, que inclusive coincide, né? É tudo depois do 5. Então, conjunto solução de 5 aberto para mais infinito. Tá bom? Então, vamos lá, recapitulando as etapas. Condição de existência, porque ela é obrigatória. Reduzir a inequação, a um logaritmo do lado esquerdo e um logaritmo do lado direito. Reduzir ela o máximo possível. Observar se a base é maior que 1 ou se está entre 0 e 1. Porque se a base for maior que 1, compara os logaritmandos mantendo o sinal. Se a base estiver entre 0 e 1, compara os logaritmandos invertendo o sinal. E a quarta diferença, quase que não sobe o dedo aqui, a quarta diferença, vou segurar o dedinho midinho, é que no final, botar na minha frente, no final, tem que fazer a interseção da resposta encontrada com a condição de existência para poder dar o conjunto de solução, tá bom? Vamos ver mais exemplos desse passo a passo. Não tem erro, é só seguir o passo a passo que resolve. Log de x na base 1/2 maior ou igual a 1. Condição de existência, o x está sozinho, ó, que maravilha, x maior que 0. Agora, eu preciso transformar esse 1 em logaritmo. Meu conselho, não caiam na tentação de tentar utilizar a definição de logaritmo aqui. Por quê? Porque a definição de logaritmo é para uma igualdade. A elevado a x é igual a b é equivalente a falar que o log de b na base a é igual a x. A definição de logaritmo toma como base uma igualdade. Aqui não é uma igualdade. Ah, prof, mas não dá para usar não. Eu vi um vídeo que o professor lá na videoaula fazia isso. Ou meu irmão mais velho disse que eu podia fazer isso. Você até poderia, mas com vários cuidados. Tem que ver quem vai ficar do lado esquerdo, quem vai ficar do lado direito, se mantém o sinal, se inverte o sinal. Se você colocar do lado errado, já era. Não é que nem na igualdade. Na igualdade, tanto faz quem eu boto na esquerda, quem eu boto na direita. Aqui não, faz diferença quem fica na esquerda e quem fica na direita. Então, qual é o meu conselho de professor e amigo? Pega esse 1, transforma ele em logaritmo. Então, eu posso dizer que 1 é o log de 1/2 na base 1/2. E por que eu escolhi 1/2? Porque 1/2 já era a base do logaritmo do lado esquerdo. Então, eu coloquei o logaritmo do lado direito também na base 1/2. Feito isso, ó, já está arrumadinho, bonitinho. Vou comparar os logaritmandos. Tá? E nesse caso, olha a base, galera. A base é 1/2. 1/2 está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, a gente inverte o sinal. Então, vai ficar x menor ou igual a 1/2. Ó, era maior ou igual, virou menor ou igual. Então, não esquece base entre 0 e 1, tem que inverter o sinal. E agora, a próxima etapa, fazer a interseção. Condição de existência, x maior que 0. Então, para lá. Solução encontrada, foi x menor ou igual a 1/2. Então, fechado no 1/2. Menor é antes dele. E agora, a interseção. O que eles têm em comum é esse pedaço aqui, que vai do 0 aberto até 1/2 fechado.
com solução de zero aberto até um meio fechado. Agora é praticar. Vamos lá, vamos praticando. Letra C. Condição de existência. X² menos 2x tem que ser maior do que zero. Caímos em uma inequação do segundo grau, que pode acontecer. Então, meu conselho, revisem inequação do segundo grau, tá? Porque é sempre uma possibilidade de você estar resolvendo a inequação logarítmica e essa inequação logarítmica acabar se transformando em uma inequação do segundo grau. Então, revisem esse conteúdo. Na inequação do segundo grau, a gente precisa encontrar as raízes, né? Ver o que é que zera aquela expressão e estudar o sinal. Vou pular a parte das contas, tá? Aqui você podia fazer por Bhaskara, fator comum e evidência. As raízes vão ser 0 e 2. Estudando o sinal, parábola com concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, né? 1x². Aqui é o 0, aqui é o 2. Mais, menos e mais. A questão quer maior do que 0, então onde deu positivo, aqui, ou seja, antes do 0, e aqui depois do 2. Vou deixar isso aí guardado, porque lá no final a gente vai precisar fazer interseção, né? Resolvendo agora, log de x² menos 2x na base 1/3, maior ou igual, preciso transformar o menos 1 em log. Vou usar uma regra que eu usei na correção da atividade de equação logarítmica. Atividade 7, se não me falhar a memória. M, o número m pode ser escrito como log de a elevado a m na base a. Então, menos 1, eu vou reescrever ele como log de 1/3 elevado a menos 1 na base 1/3. Agora eu vou comparar os logaritmandos. Já arrumei. X² menos 2x. Olha aqui a base do meu log. A base do meu log é 1/3. 1/3 está entre 0 e 1. Significa que nós vamos inverter o sinal. Então, menor ou igual a 1/3 elevado a menos 1. 1/3 elevado a menos 1, inverte, fica 3. Joga todo mundo para o mesmo lado. X² menos 2x menos 3 menor ou igual a 0. E de novo, novamente, mais uma vez, caímos em uma inequação do segundo grau. Vai encontrar as raízes e estudar o sinal. Raízes, nesse caso, 3 e menos 1. Tá? Vou estudar o sinal. De novo, o coeficiente é positivo, então, mais uma vez, concavidade voltada para cima. Menos 1, 3, mais, menos e mais. A questão está querendo a parte menor ou igual a 0. Onde deu negativo e vai ser fechado nas raízes. Então, fechado no 3 e fechado no menos 1. E agora, para fechar com chave de ouro, falar em fechado e aberto, fazer a interseção. Primeiro, vou botar aqui a condição de existência, que é tudo antes do 0, aberto no 0, e depois do 2, aberto no 2. Agora, a resposta que a gente encontrou. A gente encontrou aqui de menos 1 fechado até 3 fechado. De menos 1 fechado até o 3 fechado. A interseção tem dois pedaços. Esse vai de menos 1 fechado até 0 aberto. E esse outro pedaço aqui, que vai do 2 aberto até o 3 fechado. Então, conjunto solução. Intervalo de menos 1 fechado até 0 aberto. Unido de 2 aberto até 3 fechado. Essa daqui foi um pouquinho maior que as anteriores, porque acabou que nós tivemos que resolver inequações do segundo grau. E aí demora um pouco mais, porque tem que achar as raízes, estudar o sinal. Mas reparem que o passo a passo é sempre o mesmo. Logo, tem que praticar. Você só vai ficar bom nisso aqui, praticando, praticando e praticando. Falar em praticar, vamos para mais um. Letra D. Fazendo a nossa querida e boa amiga, condição de existência.
3 menos x maior que 0. Menos x tem que ser maior que menos 3. Multiplicando todo mundo aqui por menos 1, inverte a boquinha do sinal, x menor que 3. E lá no final ó, tem um outro x, está sozinho, então x maior que 0. Deixo aqui a condição de existência guardada. Agora eu tenho que arrumar a minha inequação. Aqui eu tenho dois logaritmos, ó. Então eu preciso juntar esses queridos aqui. Que está de boa, porque eles já estão na mesma base. Então, subtração, a diferença entre logaritmos, a gente junta dividindo. Então é o log de 3 menos x dividido por 2 na base 1/2 maior que o log de x na base 1/2. Prontinho, reduzi. Vou comparar os logaritmandos. E, de novo, a nossa base está entre 0 e 1. Então, de novo, novamente, mais uma vez, eu vou inverter o sinal. Ó. Era maior que, virou menor que. Por quê? Porque a base era 1/2. Base entre 0 e 1. Esse 2, a gente vai multiplicar o outro lado por 2. 3 menos x é igual a 2x. Menor que 2x, perdão. Menos 3x é menor que menos 3. Multiplicando por menos 1. 3x é maior que 3. X é maior do que 1. Feito isso, agora nós vamos fazer a nossa interseção. A primeira condição de existência foi x menor do que 3. Tudo antes do 3. A segunda condição de existência foi x maior que 0. Então, tudo depois do 0. E como resposta nós encontramos x maior que 1. Então, aberto, maior que 1. Nesse caso, como eu tenho 3 retas, eu tenho que tentar pegar o que tem em comum nas 3. Então, o que é que tem em comum nas 3 retas? Esse pedaço aqui, ó, essa fatia aparece nas 3 retas. Isso é do 1 aberto até o 3 aberto. Então, solução de 1 aberto até 3 aberto. Tá bom? Não tem dificuldade, galera. Repito, segue o passo a passo que você chega lá. Não tem erro. Próximo item. Condição de existência. O primeiro x está sozinho, então x maior que 0. Segundo logaritmando, x menos 8 maior que 0, x maior que 8. Tá guardadinho aqui. Agora, o braço já doeu aqui um pouco. Idade, velhice é um problema. Vamos lá. Soma de logaritmos, a gente junta multiplicando. X vezes x menos 8 na base 3. E o 2 lá do outro lado, eu vou transformar ele em log. Já sabemos que propriedade vamos usar. Vai ficar log de 3 ao quadrado na base 3. Repete o número da base no logaritmando e coloca como expoente o número que você quer transformar, que no caso é o 2. Prontinho, reduzir. Vou comparar os logaritmandos. Aqui eu já vou aplicar a distributiva. X ao quadrado menos 8x menor do que 9. Nesse caso, a gente mantém o sinal. Mantém o sinal porque a base é 3. Ou seja, a base maior do que 1. Então, mantém o sinal. X ao quadrado menos 8x menos 9 tem que ser menor do que 0. E na equação do segundo grau, de novo, então já sabe o que vai fazer, né? Encontrar as raízes e estudar o sinal. Encontrando as raízes, vocês vão ter x1 igual a 9, x2 igual a menos 1. Concavidade, mais uma vez, voltada para cima. Menos 1, 9. Mais, menos e mais. A questão que é da gente, a parte menor do que 0. Então, é onde deu negativo. É aqui no meio. Entre menos 1 e 9. E agora, fazendo a interseção. Primeira condição de existência, x maior que 0. Segunda condição de existência, x maior que 8.
E a solução encontrada, x está entre menos 1 e 9. Então, aberto em menos 1, até chegar lá no 9. Então, o que é que nós temos em comum aqui? Esse trecho do 8 até o 9. Entre 8 e 9. Então, solução de 8 aberto até 9 aberto. Mais uma para conta. E vamos para o último exemplo, tá bom? F. Log de 2x na base 49 mais log de 3 na base 49 é igual a log de x na base 7 mais log de 2 na base 49. Vamos fazer a condição de existência. 2x maior que 0, então daqui x maior que 0. E o outro x maior que 0, que o x já está sozinho. Prontinho. Do lado esquerdo, a gente tem uma soma de logaritmos, a gente pode juntar multiplicando. Vai ser o log 2x vezes 3, eu vou botar direto, tá bom, gente? Vai ficar 6x na base 49. Maior ou igual. Só que do lado direito nós temos um problema. Esse log está na base 7, enquanto todos os outros estão na base 49. Então vamos mudar ele? Vou pegar aqui embaixo, ó. Vou pegar esse logaritmo que está diferente e vou transformar ele em um logaritmo de base 49. Então, aplicando a regra da mudança de base, quem não lembra, dá uma olhada lá depois. Log de x na base 7, a gente pode dividir em log de x na base 49 sobre o log de 7 na base 49. Só que o log de 7 na base 49 é um logaritmo que dá para a gente resolver. Tá? Isso aqui dá para resolver. Porque 49 é 7 ao quadrado. Olha só, vou resolver só ele aqui. Ó. Log de 7. 49 é 7 ao quadrado. Expoente da base passa para frente. O que ele passa para frente? Como inverso. Vai ficar 1 meio vezes o log de 7 na base 7. Ou seja, 1 meio. Então, isso aqui ó, é a mesma coisa que o log de x na base 49 sobre 1 meio. Vou vir aqui para baixo agora. Ó. Divisão com fração. Repete a primeira, log de x na base 49. Multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, 2 log de x na base 49. E já vou aproveitar aqui, ó, já vou fazer o quê? Esse 2 que está na frente, como é que eu me livro dele? Joga ele para cá como expoente, joga ele como expoente do logaritmando, ó. Então vai ficar log de x ao quadrado na base 49 mais o log de 2 na base 49. Arrumando ali o lado direito, soma de logaritmos a gente junta multiplicando. Vai ficar o log de 2x ao quadrado na base 49. Agora eu vou comparar os logaritmandos e nesse caso vou manter o sinal porque a base é maior do que 1. Então aqui a gente vai ter menos 2x ao quadrado mais 6x maior ou igual a 0. Encontrando aqui as raízes, x1 vai ser igual a 3, x2 vai ser igual a 0, 3 e 0. Estudar o sinal. Nesse caso, o coeficiente A é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. 0, 3, menos, mais e menos. Nós queremos o que? A parte maior ou igual a 0. Então, eu quero a parte do meio. De 0 até 3. Vai ser fechado em 0, fechado em 3, porque é maior ou igual. Para finalizar esse exemplo, só falta a interseção. Reparem que as duas condições de existência foram iguais. X maior que 0. Eu só preciso botar uma reta. X maior que 0. Na solução, deu x de 0 fechado até 3 fechado. Agora, olha a polêmica aqui. Eu vou fazer interseção.
A interseção está aqui, está clara, que é de 0 até 3. Agora a dúvida é, o 0 vai ser aberto ou vai ser fechado? Aí tem que voltar lá. Interseção é o quê? É o que tem em comum. O 0 é um elemento em comum? O 0 faz parte das duas? Não, porque no primeiro 0 é aberto. Inclusive, numa situação como essa, lembre, prevalece a condição de existência. Na condição de existência, estou dizendo que x tem que ser maior que 0, ou seja, x ele não pode ser 0 também. Então, a resposta aqui, a solução final, vai ser de 0 aberto até 3 fechado, tá bom? Então, agora, galera, é botar em prática tudo que vocês viram nessa videoaula, treinar, praticar com muita atenção, cuidado e carinho. Valeu? Então, um beijo de gomate. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fui!